Você é grato, queridos, a Deus por esse amor tão grande. Levanta as tuas palavras a Ele agora. Manifesta a gratidão que há em teu coração. Obrigado, Pai, porque você nos amou, Senhor, desde sempre, Pai. Desde sempre você nos amou e acreditou em nós, Pai. Obrigado por ter nos amado tanto, acreditado tanto, a ponto de se fazer carne e morrer por nós, para que hoje nós tivéssemos vida, para que hoje nós tivéssemos acesso ao Teu trono. Obrigado, Pai, pelo Teu Filho Jesus, que em breve voltará para nos buscar, para nos levar para casa, para nos levar de volta ao lar. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pelo Teu grande amor por nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Você é grato, querido, ao Senhor. Dá um abraço na pessoa que está do teu lado, mas não se limita apenas àquele que está imediatamente ao teu lado. Procura 2 ou 3 pessoas que estão ao teu lado. Abraça eles e vai sentando devagarinho. Muito obrigado ao grupo de louvor, ao coral. Você pode dar uma salva de palmas para o nosso grupo de louvor. Obrigado por nos conduzirem com tanto brilho nessa noite. Amém? Aleluia. Que coisa boa, queridos, estar na casa do Senhor, poder levantar as nossas mãos a Ele sem culpa, sem contenda, sem condenação, sabendo que não estamos soltando palavras ao vento. Não é verdade? Se falamos, a Bíblia nos garante que Deus, Ele nos ouve. Você não se alegra com isso? Você não se alegra em saber que não está aqui, num ambiente grande como esse, soltando palavras ao vento? Que Deus, Ele está aqui conosco. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei ali também presente. Amém? Que coisa boa, queridos, sejam bem-vindos. É muito bom ter cada um de vocês aqui hoje à noite na nossa igreja para juntos congregarmos e aprendermos mais um pouco do Senhor. Eu tenho algumas coisas para compartilhar nessa noite, dentro daquilo que o pastor João me orientou, mas eu gostaria de, antes de começar propriamente a discorrer sobre essas coisas, de trazer alguns fatos, para que o nosso entendimento ele possa ser alcançado com mais facilidade. Eu não sei se você conhece, queridos, a gente estava aqui no meio da semana, no dia 7 de setembro, num momento de oração, não sei quantos puderam participar, mas Renato, nosso diretor executivo, ele teve um momento aqui, uma participação naquela noite, e ele falou algumas coisas e eu estava sentadinho ali, comecei a pensar sobre elas, e durante esses dias, de lá para cá, já sabedor que estaria aqui compartilhando a palavra com vocês no domingo à noite, eu venho meditado mais sobre essas coisas. E eu não sei se você sabe, mas a Coreia do Norte, quantos conhecem? Não de ter ido lá, claro, né? Porque possivelmente a gente nunca foi na Coreia do Norte, é um país bem fechado, mas quantos já ouviram nos jornais, informações, né? Até aqui, eu não sei se você se recorda, no ano passado nós tivemos o Domingo da Igreja Perseguida, e a Coreia do Norte ela estava lá como o país número 1 em perseguição religiosa, né? Continua no ano de 2016, nesse status de número 1. É um país que tem 25 milhões de habitantes, do qual apenas 300 mil se declaram cristãos. A religião predominante, historicamente, era o budismo, mas ela está ficando de um jeito tão incrédula que hoje a maioria dos norte-coreanos se proclamam ateus. O governo é um governo comunista, de viés ditatorial, e, como eu falei, esse país ocupa o número 1 no ranking de perseguição religiosa, que foi criada há alguns anos pela missão Portas Abertas. É possível que você já tenha ouvido falar disso. Lá, quem se propaga cristão, quem se declara cristão, é punido com violência, tortura, prisão, trabalhos forçados e inclusive a morte. Não há estatísticas oficiais de morte, mas estima-se que hoje mais ou menos 50 mil pessoas que se dizem cristãs vivam em campos de trabalhos forçados. Não há notícia, queridos, de nenhum missionário que tenha sido enviado para um outro país a partir da Coreia do Norte. Fazendo fronteira com a Coreia do Norte,
nós temos abaixo a Coreia do Sul. Já foi um país só, mas houve uma divisão há muito tempo atrás. E a Coreia do Sul, por outro lado, é um país onde o cristianismo está em franca expansão. Na Coreia do Sul, há 46 milhões de habitantes, segundo as últimas estatísticas. E é interessante que há 100 anos, apenas 1% da população se declarava cristã. Hoje, a cada 3 sul-coreanos, nós temos um cristão. Aproximadamente 30%. Olha aí que notícia boa, né? Realmente é digna de uma vibração, porque num período tão curto de tempo, apenas 100 anos, nós temos basicamente 30% da população da Coreia do Sul é cristã. Não é cristã evangélica, cristã protestante, como também cristã católica. A Coreia do Sul, nesses últimos 100 anos, ela tem crescido assustadoramente, inclusive em desenvolvimento econômico e tecnológico. É bem possível, eu diria, com pouca chance de erro, que talvez cada um de nós tenha hoje um produto que foi fabricado na Coreia do Sul ou que é de origem sul-coreana. Para os partidários do Android, a Samsung ela é sul-coreana. Talvez você não tenha um celular Samsung, mas possivelmente você tenha uma televisão dessa marca, ou outro aparelho, ou até outras marcas que também têm crescido mundialmente com esse desenvolvimento econômico da Coreia do Sul. Há também notícias de muitos missionários que estão sendo enviados por todo o mundo, principalmente o mundo oriental, que vem de uma origem sul-coreana. Numa outra parte do mundo, ali perto, nós temos a Arábia Saudita. Quem já ouviu falar da Arábia Saudita? Algumas pessoas. A Arábia Saudita, hoje, ela tem aproximadamente 32 milhões de pessoas. A religião lá, oficial, a religião legal, a religião do governo, é a religião muçulmana, é o islamismo, Porém, algumas pessoas se aventuram a dizer que são cristãs. Hoje a gente tem uma estimativa de 1,4 milhões de cristãos na Arábia Saudita, um país de 32 milhões de pessoas. Lá existe, inclusive, uma polícia religiosa. A gente tem aqui a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Científica, Lá a gente tem aqui a Polícia Judiciária, a Polícia Legislativa, mas lá a gente tem, além dessas, nem sei se tem essas, eu sei que tem também uma polícia religiosa, que é encarregada de monitorar o cometimento de crimes religiosos. Se você se converte ao protestantismo, isso é considerado crime. Se você evangeliza um muçulmano, isso é considerado crime. E esses crimes, eles são puníveis com até pena de morte. Não existe uma igreja na Arábia Saudita. Por quê? Porque é proibido. As pessoas que se dizem cristãs, elas se reúnem dentro das suas casas. Existem leis na Arábia Saudita que proíbem a existência de igrejas em ambientes públicos. Então, essa polícia religiosa, ela fiscaliza tudo isso aí. Por outro lado, nós temos países que incentivam o cristianismo, como foi citado por Renato aqui naquela noite. Inglaterra, Estados Unidos, são países que têm uma origem comum, uma origem britânica, e eu não sei se você sabe, mas lá o dízimo que você dá na igreja, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, ele pode ser declarado no seu imposto de renda e abatido. É um dinheiro que não incide a tributação. Na Inglaterra, a coisa ainda vai além disso. Por quê? Porque o dinheiro que uma igreja recolhe, o Estado ele dá um outro percentual em cima daquele dinheiro para as instituições que são tidas como caridade, ou em inglês lá o charity. Então, se uma igreja ela arrecada num culto um valor X, a coroa britânica ela dá um incentivo àquela igreja num valor correspondente a um percentual daquele X que foi arrecadado. Isso como forma de valorizar e de incentivar a pregação da palavra de Deus. Por quê? Porque se entende que a existência de uma igreja, que a cultura cristã, que os valores cristãos numa sociedade, eles tornam aquela sociedade melhor. A gente está vendo países cujas leis, cuja forma de administração, cuja liderança do país proíbe o cristianismo, persegue o cristianismo, mas a gente também está vendo que existem outros países que incentivam a propagação desses valores cristãos.
Só para a gente ter uma ideia, a quantidade de missionários, de teólogos, de doutrinadores, de estudiosos da palavra que a gente conhece de origem inglesa e americana é muito grande. Inclusive nós aqui em Campina Grande, no interior da Paraíba, fomos alcançados por um casal de missionários americanos. Enquanto na Coreia do Norte não se manda missionário, enquanto da Arábia Saudita a gente tem notícia de poucos missionários, da Coreia do Sul, dos Estados Unidos, da Inglaterra, a gente vê mesmo sair muitos missionários. São países que estão enviando pessoas por todo o mundo. Isso graças ao tipo de lei que existe naquele país. Alguns países a lei favorece, outros países a lei persegue, mata e aprisiona. Como é que as coisas funcionam no Brasil? No Brasil, graças a Deus, a partir de 1889, desde toda a história republicana do país, nós temos preceitos bem firmes a respeito da liberdade de crença, da liberdade de religião e também da liberdade de culto. Na história imperial do Brasil, a gente tinha uma vinculação muito forte com a Igreja Católica, tanto é que o catolicismo já foi considerado religião oficial do Brasil. Mas a partir de 1889, junto com a proclamação da República, inaugurou-se uma cultura de liberdade religiosa. Hoje, no Brasil, nós podemos ser cristãos, nós podemos estar aqui livremente, nós podemos, queridos, cultuar a Deus, nós podemos propagar a fé que nós queremos, da forma que nós queremos, e nós não precisamos, por exemplo, como na Arábia Saudita, ficar escondidos dentro de casa. Hoje você se arrumou, você tomou um banho, ficou bem bonito, botou uma roupa elegante e veio para a igreja. Por quê? Porque a lei não proíbe você de fazer isso. No Brasil, nós não somos... A nós é permitido fazer tudo aquilo que a lei o quê? Não proíbe. Se a lei não proíbe, para nós é o quê? Permitido. Né? Agora, queridos, é interessante nós pensarmos nessas questões, porque no Brasil a coisa tem mudado de uns anos para cá. Não é? Economicamente, nós temos passado por momentos diferentes. O país que estava estabilizado há um certo tempo, até num viés ascendente, tem enfrentado nos últimos meses, de 2014 para cá, na verdade, um momento de turbulência que tem prejudicado o desenvolvimento econômico do nosso país. Com a perda da projeção econômica, o país ele também tem uma perda no cenário internacional. Durante esse mesmo tempo, a gente tem visto aumentar um tipo de perseguição silenciosa aos cristãos. Não sei se você concorda comigo, não sei se você já enfrentou algum tipo de perseguição, mas no ambiente de trabalho externo, na faculdade, na escola, dizer que é cristão está ficando cada vez mais fora de moda. Conversava há 15 dias atrás com um casal aqui da igreja que tinha enfrentado há alguns meses problema com a filha daqui da igreja, assídua, crente, fervorosa, mas estava ficando intimidada de dizer que era cristã no colégio, porque todos os seus amigos achavam que ser inteligente é o quê? É ser ateu. Ser inteligente é ser evolucionista, ser inteligente não é acreditar em Deus, porque Deus não é nada demais. Na verdade, alguns acham até que ele nem existe. Ser cristão está ficando cada vez mais fora de moda. É, de certa forma, um tipo de perseguição. Nós vemos que nas nossas escolas, desde cedo, as crianças têm sido ensinadas contra certos valores que a igreja abraça. E quais são os valores que a igreja abraça? A igreja abraça certos valores porque a Bíblia nos diz que são os valores corretos. A Bíblia exorta, exalta os valores da família, a Bíblia exalta os valores de pessoas corretas, a Bíblia exalta liberdades individuais, liberdades coletivas, um ambiente de fraternidade. A Bíblia nos ensina como uma pessoa deve ser. E é interessante que nunca na história da palavra de Deus, a gente vê no livro de Atos com facilidade, o apóstolo Paulo, ele nunca se intimidou de entrar em questões políticas mesmo, puramente políticas. Paulo, ele não se intimidava de dizer o que achava correto, não importava o que os romanos pensassem, não importava o que os judeus pensassem. Hoje, queridos, nós temos vivido um tempo em que a igreja tem pensado que é melhor ficar fora da política.
E eu não sei exatamente de quem é essa frase, mas ela circula aí no mundo virtual. Se você souber depois pode até me ajudar. Mas disse que o ruim de quem não gosta da política é porque vai se acabar sendo governado por aqueles que gostam. E, vê bem, ser político ou gostar de política e política partidária são duas coisas diferentes. Eu não vim aqui hoje à noite falar para vocês sobre política partidária, mas eu vim falar para vocês sobre a importância de, como cristãos, exercermos bem a nossa cidadania e cultivarmos uma consciência política que se combina com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos traz exemplos de grandes homens de Deus que, ao longo dos anos, eles foram homens de influência na política. Alguns exercendo cargos políticos, outros se colocando próximo a pessoas que exerciam esses cargos. A gente vê, por exemplo, José, que foi levantado como a segunda pessoa mais importante, o vice-governador do Egito na época, uma grande potência mundial. E era José que dizia a Faraó: faça assim, faça desse jeito, faça daquele jeito, faça daquele jeito. E depois, conforme a história vai se desenrolando, nós percebemos que José, ele foi usado por Deus para influenciar uma autoridade, para criar um ambiente favorável para quem, gente? Para o povo de Deus, porque houve um tempo de 7 vacas gordas, depois houve um tempo de 7 vacas magras, e aí Faraó foi quem prestou assistência ao povo de Israel, que estava passando o quê? Fome. Já pensou se não tivesse um servo de Deus no lugar certo, para influenciar a pessoa certa, para criar um ambiente favorável para o povo de Deus? O que é que nós vemos na Coreia e na Arábia Saudita, por exemplo? A gente vê leis, a gente vê autoridades que, de certa forma, desfavorecem os valores cristãos. A gente vê, por exemplo, esse mesmo tipo de comportamento em algumas nações da África. Como Renato citava, em Angola, por exemplo, para você abrir uma igreja, você precisa ter o cadastro de 100 mil membros. Concorda comigo que não é muito fácil de abrir uma igreja lá, né? Porque se você começar a pregar na sua casa uma palavrazinha boa e aparecer 100 mil pessoas de cara, eu vou achar que não é tão boa não, eu vou achar que é excelente. Em Moçambique, por exemplo, onde estamos agora apoiando o início de uma obra, há necessidade, para se formalizar como igreja, de um acervo de membresia de aproximadamente 2.500 membros. Quem é, queridos, que começa com 2.500 membros? Então, são leis que, na verdade, elas não querem ajudar a organizar a igreja. Elas querem atrapalhar e dificultar o trabalho da igreja. E o que nós estamos fazendo a respeito disso? E aí você pode pensar: Tiago, eu não tenho muita coisa para fazer não, porque eu não trabalho na produção de leis. É verdade, eu concordo com você. Nós não trabalhamos na produção de leis, mas num regime democrático como esse que nós vivemos, nós é quem somos, a nós é atribuído o poder de escolher quem são as pessoas que vão fazer as leis. E quem é que nós estamos escolhendo? A gente teve aqui na quarta-feira passada, começando na terça, 24 horas de oração. Eu não sei quantos de vocês estavam aqui quando, há alguns meses atrás, mais ou menos no apogeu daquele momento de crise e turbulência econômica que a gente estava vivendo. O pastor me chamou para ministrar e eu trouxe uma palavra sobre o que nós podemos fazer orando pela nossa nação. Não sei se você se recorda. Na ocasião eu até disse: não pergunte, usando as palavras de um ex-presidente americano, não pergunte o que você pode fazer, o que o seu país pode fazer por você. Mas cada um de nós nos perguntemos o que é que nós podemos fazer pelo nosso país, o que é que nós podemos fazer pelo Brasil. E naquela noite nós tivemos um momento de oração. Mas, queridos, é interessante que muitas vezes nós usamos a oração como um remédio. Usamos ela como um remédio para corrigir coisas que estão dando errado, porque nós fomos coniventes com elas. Será que não seria mais interessante votar segundo o plano de Deus? Ou é mais fácil a gente votar de qualquer jeito e depois pedir para Deus corrigir? Talvez seja por isso que a gente está tendo tanto trabalho de orar, ou talvez seja por isso que a gente está orando tanto, mas ainda não está vendo a concretização de tudo aquilo que a gente tem orado. Por quê? Porque se de uma mão nós oramos para Deus favorecer, com a outra nós atrapalhamos, colocando as pessoas erradas nos lugares errados.
E me perdoe, veja bem, eu não estou falando de ninguém específico. Não estou falando, por exemplo, da nossa antiga presidente, que foi agora substituída. Não estou falando do novo, nem do antigo, nem do governo passado, nem do anterior. Não estou falando de ninguém específico em concreto. Mas eu estou falando, queridos, de uma forma mais ampla, mais conceitual. Por quê? Porque o voto, ele não acontece só dessas pessoas que foram colocadas ou tiradas. Daqui a pouco nós vamos ter uma outra oportunidade de votar. Dessa vez, de votar em pessoas que estão mais próximas a nós. Daqui a 3 semanas, vamos estar votando para escolher quem serão os próximos vereadores da cidade de Campina Grande. Da mesma forma que vamos votar para escolher quem vai ser o próximo prefeito da cidade de Campina Grande. E, queridos, eu acredito piamente naquilo que o pastor João Roberto sempre diz. Estamos vivendo aqui somos privilegiados. Nós somos privilegiados em ser campinenses, nós estamos vivendo aqui nessa cidade um avivamento há mais de 25 anos que não para. Campina Grande, queridos, conforme o hino da cidade diz, é um recanto abençoado do Brasil. Chega para nós uma oportunidade de ser influência para pessoas como José foi, como Moisés foi perante Faraó, como Daniel foi perante Nabucodonosor. Eu acredito, queridos, que durante a história da humanidade teve tanto mais pessoas que foram usadas por Deus para tocar governadores. A gente vê governadores do Egito, da Babilônia, registrados na palavra, porque essas eram as potências mundiais da época. O Egito foi a potência mundial do seu tempo, depois o Império Babilônico foi uma potência mundial. Então, nesses ambientes a gente via pessoas de Deus influenciando homens e mulheres que nem sempre eram cristãos. Porque muitas vezes surge na nossa cabeça a pergunta, mas eu vou votar em quem, se não tem nenhum crente? Será que eu devo votar em fulano, mesmo achando que ele é um candidato mais ou menos, que é meio fraquinho, só porque ele é crente? São perguntas que às vezes nós nos fazemos. São perguntas que às vezes as pessoas fazem, às vezes trazem para nós. Mas, queridos, nós devemos pensar no nosso voto como forma de favorecer a propagação do Evangelho. Nós devemos pensar no nosso voto para transformar o nosso país mais parecido com a Coreia do Sul do que com a Coreia do Norte. Nós devemos pensar em colocar pessoas que vão valorizar os princípios da palavra de Deus, que vão abrir as portas do país para o Evangelho, que vão cultivar os valores do Evangelho, os valores da família, os valores nos quais nós acreditamos. Nós devemos pensar em pessoas que vão abrir o Brasil para ser um celeiro ainda maior de missionários, mandar missionários para ganhar o mundo inteiro. A gente cantou aqui na música anterior à última que os campos estão brancos. E eu acredito, queridos, que quando Jesus falava isso lá no capítulo 4 de João, verso 35, ele não estava falando só do lugar onde ele estava, só lá de Israel, só do Oriente Médio. Eu acredito que lá na Coreia do Norte os campos estão brancos também. Mas parece que esse trigo está morrendo sem que nunca seja colhido. Porque a nação, como uma forma, na sua forma administrativa, na sua forma política, a nação como um Estado, se fechou. Lá na Coreia do Norte, eles não têm tantas possibilidades assim de, pelo voto, reagirem. Porque, como a gente vê, é um regime ditatorial. Mas, graças a Deus, aqui no Brasil a gente tem. Graças a Deus, aqui no Brasil, nós vivemos numa democracia, que é um governo no qual o poder é atribuído a mim e a você. Às vezes a gente fica pensando, mas Tiago, eu sou tão desiludido já com a política. Querido, chegou a hora da gente pensar que pode mudar alguma coisa. Talvez a gente não mude na próxima eleição, talvez a gente não mude agora em outubro, talvez a gente não mude daqui a 10, 15, 20 anos. Mas se pensarmos que já somos derrotados, seremos antes mesmo de ser. Precisamos começar a reagir, começamos a pensar. Precisamos começar a colocar esse instrumento poderoso que temos nas mãos à disposição de Deus. O que é que Deus quer que eu faça com o meu voto? Você já se perguntou isso alguma vez numa eleição?
Por quê? Porque Deus pode estar em busca de pessoas que mudem a conjuntura de um país para que o evangelho seja favorecido, mas Ele não está encontrando eu e você. Por quê? Porque quando vamos votar em alguém, pensamos no que é que ele pode fazer por mim. Se ele vai me dar uma feira, um saco de cimento, se ele vai empregar um parente meu, se ele vai favorecer minha família. A gente pergunta à mulher, à família, aos parentes, e às vezes esquece de perguntar a Deus. Sabe, queridos, nós somos muito chateados com essa questão da compra do voto, não é verdade? Infelizmente, uma realidade que ainda é presente na nossa nação. Mas se existe alguém que compre o voto, é porque existe alguém que colocou o seu voto à venda. Não existe compra sem venda. Da mesma forma que ficamos indignados com aqueles que cultivam esse tipo de mentalidade, poderíamos também ficar com aqueles que dispõem o seu instrumento de voto à venda. Queridos, chegou um tempo de pensarmos no voto de uma forma diferente. Chegou o tempo de olharmos para Deus e pensarmos como o nosso voto pode favorecer aquilo que a Bíblia nos ensina. Como nós podemos ser melhores eleitores, o que é que a gente deve atentar na hora de votar. É importante, queridos, que na hora de votar, nós pensemos em conhecer o candidato que a gente está votando. A gente vai ter eleições para vereador e eleições para prefeito. Todos eles daqui de Campina. Na eleição para deputado, às vezes você vota numa pessoa de outra cidade, mas do estado da Paraíba. Nessa eleição a gente não vai ter essa dificuldade de votar em alguém longe da nossa cidade. Todo mundo está aqui perto. Todo mundo a gente conhece. E se não conhece, pode conhecer. E se não conhece, deve conhecer, deve pesquisar, deve procurar, deve buscar as propostas de campanha, deve conhecer o partido a que esses candidatos estão filiados, deve conhecer quais são as doutrinas, quais são as ideologias, quais são as propostas do partido, deve conhecer também quais são as propostas, os projetos que os candidatos se propõem a realizar, tanto para vereador quanto para prefeito. Devemos pensar como é o caráter dessas pessoas, se são pessoas que nós podemos aprovar, recomendar. Ah, Tiago, mas eu não convivo com nenhum deles. Hoje a gente vive numa sociedade super bem informada. Qualquer coisa que acontece, a gente vê na internet no outro dia. No mesmo dia, na verdade. Então nós temos como pesquisar se aquela pessoa é uma pessoa de caráter, se tem envolvimento com escândalos de corrupção, quais são os valores que são cultivados, quais são os valores familiares, se aquela pessoa vem de uma família ajustada, se aquela pessoa vem de uma família desajustada. Porque, queridos, aqueles que nós elegemos, em última instância, eles estão representando a cada um de nós. Uma empresa de medicamento, a gente tinha um pastor lá em João Pessoa, alguns anos atrás, que trabalhava numa empresa de medicamento, e às vezes ele dizia, rapaz, eu tenho que fazer a unha. Eu nem gosto de fazer a unha, mas eu tenho que fazer, colocar a base lá, pintar, porque quando eu vou mostrar um medicamento, tem que estar com a mão bem limpa. Porque a empresa que eu represento exige que eu me apresente dessa forma. Uma empresa de medicamento tem um cuidado extremo em quem ela vai escolher para representá-lo. Mas às vezes a gente não tem esse mesmo cuidado, a gente escolhe qualquer pessoa. E aí elas estão nos representando mal. E nós achamos que não, achamos que estamos fora. Não, eu votei e acabou-se a minha ligação com ele. Não, queridos, ele foi eleito com o seu voto, e ele permanece lá com o seu voto. Talvez você esteja pensando, mas Tiago, não seria melhor uma outra palavra num domingo à noite com a igreja cheia? Não seria melhor a gente pregar sobre fé, a gente pregar sobre amor? Queridos, a Bíblia nos ensina que a palavra de Deus ela é apta para a nossa instrução e educação. Se a gente não fala sobre essas coisas, talvez amanhã a gente nem consiga falar sobre fé, porque mandaram fechar a igreja. Talvez, se a gente não prega sobre essas coisas na igreja, amanhã nem fale sobre amor, porque todo mundo está se matando aí fora, estão perseguindo os cristãos. Não é interessante como às vezes a gente não atribui valor
a coisas que realmente são tão importantes para nós como sociedade, como cidadãos, como pessoas, como famílias? Você já pensou, queridos, que como família, o pastor João Roberto falando aqui, eu sou grato a Deus porque desde pequenininho meus filhos são ensinados no caminho da verdade. Você já pensou que os seus filhos talvez estejam sendo ensinados aqui na igreja e desensinados na escola? Por quê? Porque na igreja a gente vai para um lugar que a gente concorde com aquilo que é pregado, que é falado, mas a escola não. A escola é pregada aquilo que aqueles que nós elegemos escolhem que será ensinado. Aí o seu filho está aprendendo aqui na igreja e desaprendendo na escola. Como é que vai ficar a cabecinha dele daqui a uns 10 aninhos? Confuso. Sem saber, sem norte, sem direção. Às vezes a gente pensa que a política está distante de nós, mas ela está tão perto da nossa casa, da nossa família, que a gente nem percebe. É interessante, queridos, procurar conhecer melhor as pessoas, conhecer melhor os candidatos, conhecer melhor as propostas, entender, queridos, que você faz parte desse processo democrático, que você faz parte desse processo eleitoral. Agora, procura também ser democrático ou ser pluralista no lugar de onde você está buscando essa informação. Por quê? Porque muitas vezes os veículos de comunicação eles são tendenciosos para um lado ou tendenciosos para um outro. Hoje eu não consigo mais ouvir rádio a caminho do trabalho, porque só dá tempo de ligar o rádio e desligar quando eu vou de carro, porque eu estou morando bem pertinho do trabalho. Mas lá em João Pessoa, eu gastava mais ou menos 20 minutos para ir para o trabalho, eu ia escutando o rádio. Se você escutar todo dia a rádio A, você acha que o candidato A é o melhor do mundo. Você vai votar nele porque ele é o herói. Se você mudar a estação do rádio, ou seu filho mudar no outro dia sem você saber, você vai passar a desgostar do A e vai preferir o B. Nos jornais, a mesma coisa. Nas revistas, a mesma coisa. Nos canais de TV, a mesma coisa. Infelizmente, queridos, a mídia ela não é isenta. Então é importante que nós procuremos a informação, mas procuremos de fontes diversificadas, para que a gente possa extrair realmente aquilo que corresponde à verdade. É interessante, queridos, que nós procuremos ver como estão os gastos de campanha das pessoas em que nós pensamos em votar nelas. Eu não sei se você sabe, mas agora em 2015 houve uma mudança na legislação e a partir de 2016 agora será a primeira campanha eleitoral que nós não teremos a permissão para fazer doações de pessoas jurídicas. Só quem pode doar dinheiro para a campanha é o fundo partidário e também pessoas físicas. Pessoas físicas precisam doar, mas elas têm um limite de 10% daquilo que elas receberam no exercício anterior. Então, hoje, se eu quisesse doar para alguma campanha política, eu só poderia doar até 10% do que eu recebi em 2015, no ano inteiro. Por quê? Porque está tudo declarado à Receita Federal. Então, se você vê uma campanha exorbitante, fica de antena em pé, fica ligado. Procura, isso não quer dizer que é uma campanha que está usando dinheiro sujo, não. Mas é um indicativo de que talvez alguma coisa tenha sido comprometida no meio do caminho. Procura a Justiça Eleitoral, procura se informar. Quando eu sugiro que você procure a Justiça Eleitoral, não é para denunciar, nem para procurar, assim, ir noticiar alguma coisa, mas é saber a notícia, buscar a informação, procurar como um cidadão estar atento. A gente vê muitas vezes, queridos, campanhas que gastam o que não arrecada em 4 anos de mandato. Então, se o cara está gastando 5 vezes aquilo que ele vai receber de salário durante 4 anos, alguma coisa está errada. Porque a generosidade não é tão grande no meio político assim. Alguma coisa está errada. É interessante a gente perceber esses indicativos. É interessante, queridos, também você se fazer algumas perguntas. Eu anotei aqui. Qual é o projeto do candidato em que eu pretendo votar? Às vezes a gente não sabe disso. Se eu fizesse essa pergunta de uma outra forma, qual é o projeto do candidato em que você votou? Talvez a maioria de nós não soubesse responder a essa pergunta. Esse candidato está comprometido com quem? Porque as associações, muitas vezes, elas nos dizem também elementos sobre aquela pessoa. Com quem ele está associado. Quais são as expectativas que eu posso criar em relação ao candidato fulano de tal?
Ele vai ser uma pessoa que vai trabalhar em prol do Evangelho, que vai trabalhar em prol dos valores que nós acreditamos, ou ele é uma pessoa que vai dificultar aquilo que nós desejamos? Esse ano nós vamos ter, agora em outubro, várias possibilidades de reeleição. Tanto reeleição do prefeito atual, quanto reeleição de prefeitos que já foram prefeitos, porque a gente tem a reeleição sucessiva, mas a gente tem também a reeleição de mandatos anteriores, e a gente vai ter a possível reeleição de vários vereadores que já foram vereadores. Quando você vai votar em alguém que está querendo se reeleger, a gente pode se perguntar, existe algo nessa pessoa que justifique ela ter uma nova oportunidade? Ela usou bem a oportunidade que teve ou não usou tão bem? O que eu sei sobre a atuação anterior dessa pessoa? Quais foram os resultados que ela deixou para a nossa cidade? Participou de algum escândalo de corrupção? Sim ou não? Tem um histórico de luta pela justiça social e pelo favorecimento dos direitos de todos? São perguntas que nós podemos averiguar de pessoas que já tiveram mandatos. Mas a importância de conhecer a vida passada de uma pessoa não se dá apenas para aqueles que já tiveram mandatos passados. Porque muitas vezes alguém que nunca teve mandato, foi secretário, foi professor de universidade, teve uma outra ocupação na vida. Como essa pessoa desempenhou a ocupação que teve anteriormente? Se ela foi bancário, foi um bom bancário? Se foi um funcionário público, foi um funcionário público exemplar? As chances de que essa pessoa continue a ser como foi, é grande, queridos. E é por isso que a gente deve procurar conhecer o passado das pessoas. Não é para que a gente possa julgar as pessoas pelo seu passado, mas nós estamos, de certa forma, no papel de atribuir a nossa confiança a alguém. O voto é uma atribuição de confiança. Você vai atribuir a sua confiança a alguém que fez bem ou a alguém que fez mal? Eu trouxe, Reuel pode me ajudar ali, eu trouxe alguns slides que eu peguei numa cartilha para as eleições de 2016 da CNBB, que é uma instituição religiosa, é a Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros. E é um material bem interessante. Nessa cartilha existem alguns quesitos do bom eleitor, que eu acredito que é aquilo que você quer ser daqui a 3 semanas, um bom eleitor. Da mesma forma que existem alguns requisitos para um bom político. Eu quero que Reuel me ajude aí, passe por gentileza. Vamos pelo bom eleitor, vamos começar pelo bom eleitor. O bom eleitor é uma pessoa honesta. Não vende seu voto, nem troca por benefícios pessoais. Dinheiro, gasolina, favores, nem qualquer benefício, qualquer tipo de bem material, cargo, emprego e outro. Nem por benefícios concedidos à sua família ou ao grupo ou comunidade. Ele pensa no bem de todos. O bom eleitor, ele pensa no bem de todos. Mais um, Reus. É uma pessoa que respeita os adversários políticos. Embora tenha as suas convicções pessoais, respeita o fato de que outros podem pensar de maneira diferente. Você já conversou com aquela pessoa que é tão chata, mas tão chata, que não dá nem vontade de conversar? Essa pessoa não é o bom eleitor. O bom eleitor, ele respeita que outros possam pensar diferente. Ele dialoga, não impõe seu pensamento. Na vitória, é discreto, não precisando apelar para a provocação ou humilhação dos adversários. E é interessante, queridos, que pelo fato de ser uma cartilha publicada por uma instituição religiosa, é uma instituição que preza por valores cristãos. A gente vai ver que cada uma dessas características, ela tem um viés cristão, que pode nos ajudar a ser cristãos melhores. Vamos passar mais, Elcio? Deixa a liberdade de escolha. Não obriga seus empregados, moradores do seu bairro, membros da sua comunidade ou igreja, familiares, amigos e colegas a votar em seu candidato. Não se serve de chantagens, mentiras ou pressões. Em outra palavra, não fica enchendo o saco dos outros.
Olha aí que coisa boa. Mais um, Helso. O bom eleitor é racional, ponderado. Ele avalia, analisa a pessoa do candidato, seu perfil e quem o acompanha ou apoia e não se deixa influenciar por promessas eleitoreiras ou por difamações baratas. Vamos mais um, Helso. Tem coragem de denunciar. Quando tem provas, denuncia ações de partidos ou candidatos que desrespeitem a lei eleitoral. Mais um. Ele compromete-se com a comunidade. Interessa-se pelo bem do município e dos cidadãos. Não apenas cumpre o seu dever de votar, mas procura acompanhar os eleitos no exercício do mandato. Quem é que quer ser um bom eleitor aqui? Amém? Princípios, queridos cristãos, que podem nos ajudar a ser pessoas melhores agora, no dia 2 de outubro. Para que seja digno do voto de um bom eleitor, o político ele tem que ser um bom político. E um bom político é o seguinte, passa aí, Helso, é ético e corajoso. O bom candidato tem senso de justiça, é coerente entre o discurso e a prática, é honesto, transparente e verdadeiro, antes, durante e depois da campanha política. É responsável na administração dos recursos financeiros da comunidade. O bom político ele é defensor da vida. O candidato que defende a dignidade da pessoa humana e da vida em todas as suas concepções, desde a sua concepção até a morte natural. Para nós, queridos, que somos cristãos, uma pessoa que defende a interrupção da gravidez a qualquer tempo é uma pessoa que coloca os seus valores indo contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina. O bom político, ele é humano e popular, sem ser populista. Ele promove a justiça social, prioriza ações governamentais que favorecem a superação das desigualdades sociais e a qualidade de vida da comunidade, sabe tratar as pessoas com respeito. O bom político ele tem sensibilidade ecológica, tem noção de sustentabilidade e, por isso, implementa políticas de preservação e recuperação do meio ambiente e da saúde pública, mesmo contrariando interesses imediatistas. O bom político ele é desenvolvedor e empreendedor. Ele tem objetivos nobres, é um agente de transformação. Desenvolve a economia, gerando oportunidades para todos. Ele assim assume riscos com ousadia. É persistente e sabe buscar os recursos alternativos. Tem capacidade de fazer acontecer. O bom político é inovador, mobilizador, envolvente. Está à frente do seu tempo para inovar, tomar iniciativas e sabe propor desafios, levantar bandeiras, mobilizando a comunidade com entusiasmo. O bom político ele é estrategista, tem boa visão do futuro, conhece o potencial da comunidade e sabe utilizar-se da informação para controle, transparência administrativa e agilização dos serviços. O bom político ele é administrador, sabe delegar e descentralizar, sabe escolher os seus colaboradores diretos, a partir da competência profissional, determinando com clareza o que cabe a cada um realizar e cobra os resultados. Busca parcerias com outras esferas de governo e com a sociedade. Tem capacidade de alavancar recursos. Não gasta além do que arrecada. Não contrai dívidas exageradas. Queridos, esse é o perfil do bom político. Que nós possamos ser bons eleitores e buscar pessoas com esse perfil. Nós vamos votar, mais uma vez, para vereador e para prefeito. O que é que o prefeito faz? O prefeito ele é o chefe do executivo, administra a cidade como um todo. O vereador, a principal atribuição dele é fazer as leis. O vereador trabalha na Câmara Municipal dos Vereadores. E lá vão ser feitas as leis municipais que vão, de certa forma, reger o nosso convívio em sociedade, no âmbito municipal, no âmbito da nossa cidade. O TRE do Paraná, ele, até com uma brincadeira com os 10 mandamentos, ele criou os 10 mandamentos do eleitor. E para encerrar, eu queria ler para você
esses 10 mandamentos. Coloca aí, por favor, no telão. Não deixa de votar. Um bom eleitor não deixa de votar. A sua ausência enfraquece a democracia. Se estiver fora do seu domicílio e não for possível votar, não esqueça de justificar o voto em qualquer local de votação. Se perder o título, não tem problema. Qualquer documento com foto pode ser usado no momento da votação. 2. Não vote contrariando a sua opinião. Não mude de voto por influência da mídia. Nem sempre o candidato mais simpático é o mais competente. Né? Tenha cuidado, antes de passar para o terceiro, tenha cuidado também com pesquisas. Porque, às vezes, infelizmente, ainda cultivamos aquela ideia equivocada de não perder o voto. Ah, não, mas fulano está tão bem na pesquisa, eu não vou perder meu voto. Às vezes, queridos, as pesquisas também são pensadas para direcionar as coisas de uma forma ou de outra. Além do mais, votar em quem você acredita, ainda que não se eleja, não é perder seu voto. É declarar quais são os valores que você apoia e acredita. Não vote, não venda seu voto, nem troque por favores. Não só a compra de votos é crime, pois o eleitor que vende o seu voto ou apenas solicita algo em troca, está sujeito a pena de 4 anos de detenção. Olha que coisa interessante. Às vezes o pessoal diz, você pode votar em mim, você assim sugere como quem não quer nada, mas o que eu vou ganhar com isso? Você vai ganhar uma cidade mais organizada, você vai ganhar uma cidade que acredita naquilo que a palavra de Deus diz, você vai ganhar uma cidade que caminha com progresso. Não é um saco de cimento, queridos, que é mais valioso do que a sua cidade prosperando. Além do mais, solicitar alguma coisa em troca do voto pode trazer para você 4 aninhos. O candidato vai ficar 4 aninhos lá no poder. E você pode ficar com uma pena de 4 anos de detenção. Não vote, próximo, para contentar amigos ou parentes. O candidato que é bom para os outros nem sempre é bom para você. Principalmente se os parentes ou amigos trabalharem para algum grupo político. Às vezes, queridos, o que é bom para os outros não é bom para nós. Não vote sem conhecer o programa do candidato e do partido dele. Os candidatos e partidos devem conhecer os problemas da população e ter capacidade para solucioná-los. Analise se tem condições de cumprir o que prometem. Não vote sem conhecer o passado do candidato. A lei da ficha limpa tem sido mais efetiva em afastar os maus candidatos. No entanto, é prudente que o próprio eleitor busque melhores informações acerca da vida e dos precedentes políticos. A internet pode auxiliar nessa busca. Não vote sem conhecer o caráter do candidato. Ter bom caráter significa viver com moralidade, o que envolve honestidade, sinceridade, integridade, confiança e comprometimento. Não reeleja candidatos sem caráter. Não deixe nenhuma pesquisa mudar o seu voto. Já falei sobre isso, as pesquisas às vezes podem nos dar uma falsa ideia. Não anule o seu voto. Ao contrário do que você pensa, mesmo que haja mais de 50% dos votos nulos, isso não anula a eleição. Esses 10 mandamentos foram criados pela Coordenação de Comunicação Social do TRE do Paraná. Então, não importa o que alguém diga para você, não importa. Volta um, Helso, por favor. Não importa o que as pessoas digam, anular o seu voto não vai anular a eleição. Isso é um mito que muitas vezes tem circulado na internet. Anular o voto ou votar em branco, muitas vezes favorece sim o grupo político dominante. É por isso que essa estratégia ela é repassada como se fosse a solução dos nossos problemas. 10. Não vote em branco. Voto em branco. O eleitor sabe votar, mas não quer votar ou não tem candidato. É o voto de protesto. O voto em branco não vai para o candidato ou partido mais votado. Nem o voto em branco, nem o voto nulo conta para qualquer candidato. O voto em branco não é considerado como um voto válido, queridos. São várias instruções que podem nos ajudar a escolher melhor aqueles que vão governar
a nossa cidade. Daqui a 3 semanas, você vai ter uma oportunidade de usar o seu voto em prol do Evangelho. Parece que você não se animou muito, não. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a promover o nosso Brasil, a nossa cidade e o nosso estado. Deus abençoe.